Leão, existe algo acontecendo ao seu redor neste exato momento que talvez você ainda não tenha percebido por completo. Uma corrente invisível que está mudando a direção dos ventos na sua vida. Como aquele instante em que o céu muda de cor antes do amanhecer e tudo parece diferente mesmo antes do sol aparecer no horizonte. O ano de 2026 trouxe consigo uma energia que parece ter sido desenhada especialmente para quem carrega essa chama leonina no peito. Essa força que arde por dentro mesmo quando o mundo lá fora parece frio e parado. Você sabe do que eu estou falando? Aquela sensação de que existe algo maior esperando por você. Algo que ainda não tomou forma mas que já pulsa como uma semente debaixo da terra prestes a romper o solo. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Sobre 10 mudanças de postura que podem transformar completamente a sua trajetória nos próximos meses. Não são mudanças impossíveis. Não são coisas que exigem que você se torne outra pessoa. São ajustes, são movimentos internos que funcionam como aquela brisa suave que muda a direção de um barco inteiro no meio do oceano. Então fique aqui comigo até o final, porque cada palavra foi pensada para falar diretamente com o seu coração de leão. Mudança 1. A primeira mudança de postura que pode elevar Leão em 2026 começa por um lugar que muita gente ignora: o silêncio interior. Eu sei que isso pode parecer estranho para alguém que carrega tanta luz e tanta vontade de se expressar. Mas é justamente aí que mora uma das maiores forças que você pode desenvolver neste ano. Pense numa floresta antiga, aquelas árvores gigantes que parecem tocar o céu com seus galhos. Elas não cresceram fazendo barulho, elas cresceram em silêncio, alimentando suas raízes dia após dia, noite após noite, sem pressa e sem precisar provar nada para ninguém. E é exatamente esse tipo de crescimento que está disponível para você agora. Quando o leão aprende a cultivar o silêncio interior, quando aprende a ouvir o que vem de dentro antes de reagir ao que vem de fora, algo extraordinário acontece. As decisões ficam mais claras, as respostas chegam com mais facilidade, e aquela ansiedade que às vezes aperta o peito começa a se dissolver como névoa ao sol da manhã. Não se trata de ficar calado, não se trata de esconder quem você é. Se trata de criar um espaço dentro de si onde a sabedoria possa falar mais alto do que o impulso. Muitas vezes a vida coloca situações na nossa frente que pedem uma resposta imediata, e a tendência natural é reagir com a mesma intensidade que sentimos. Mas existe uma diferença enorme entre reagir e responder, entre ser levado pela onda e escolher como surfar nela. Quando você faz uma pausa, mesmo que seja de apenas alguns segundos, antes de falar, antes de decidir, antes de agir, você abre uma janela para que a sua melhor versão tome a frente. É como aquele momento em que um rio encontra uma pedra enorme no caminho. Ele não tenta destruir a pedra com força bruta, ele simplesmente encontra um novo caminho ao redor dela, fluindo com inteligência e paciência. E o mais bonito de tudo isso é que esse silêncio interior não diminui o seu brilho, muito pelo contrário, ele faz com que a sua luz seja ainda mais poderosa porque passa a vir de um lugar mais profundo, mais verdadeiro, mais conectado com quem você realmente é na essência. As pessoas ao seu redor vão começar a notar essa mudança, não porque você vai anunciar, mas porque a energia que você vai transmitir será diferente. Será uma energia de quem tem certeza do próprio caminho, de quem não precisa convencer ninguém porque já convenceu a si mesmo. E essa é talvez a conquista mais valiosa que existe, a paz de saber que você está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, no ritmo certo, no tempo certo. Então comece por aí. Comece criando pequenos momentos de silêncio no seu dia, seja ao acordar, seja antes de dormir, seja naquele intervalo entre uma atividade e outra. Esses momentos vão se tornar o solo fértil onde todas as outras mudanças que vamos conversar vão criar raízes. Mudança 2. A segunda mudança de postura que pode transformar a caminhada de Leão em 2026 é aprender a soltar o que já cumpriu o seu papel. Isso vale para pensamentos, vale para hábitos, vale para maneiras de ver o mundo que já não servem mais ao que você está se tornando. Imagine uma árvore no outono. Ela não luta para segurar suas folhas quando chega a hora de deixá-las ir. Ela simplesmente abre os galhos e permite que o vento carregue aquilo que já completou o seu ciclo. E ela faz isso não porque é fraca, mas porque sabe que é exatamente assim que a vida se renova, é assim que a primavera se torna possível. Leão carrega dentro de si uma lealdade muito forte, uma tendência a se apegar àquilo que um dia trouxe alegria ou segurança. E isso é bonito, isso fala de um coração generoso e profundo. Mas existe um momento em que essa lealdade precisa se voltar para o futuro ao invés de ficar presa ao passado. Quando você insiste em carregar o peso de situações que já passaram, de mágoas que já ensinaram o que tinham para ensinar, de padrões que já mostraram seus limites, você está usando uma energia preciosa que poderia estar sendo investida na construção de algo novo e maravilhoso.
É como tentar plantar novas sementes num jardim que ainda está cheio de plantas secas. Não há espaço para o novo brotar. Soltar não significa esquecer. Soltar significa agradecer pelo que foi e abrir as mãos para receber o que está por vir. Significa olhar para trás com carinho, mas caminhar para frente com determinação. E quando o leão faz esse movimento de desapego consciente, quando escolhe deliberadamente liberar o que está pesando, acontece algo que parece quase mágico. Um espaço se abre, uma leveza toma conta do corpo e da mente, e de repente possibilidades que pareciam invisíveis começam a aparecer por todos os lados. É como quando a chuva finalmente chega depois de um longo período de seca. O chão absorve cada gota com gratidão e em poucos dias tudo começa a verde de novo. Tudo começa a florescer de novo. Você merece essa renovação. Você merece sentir essa leveza. E a única coisa que está entre você e essa liberdade é a decisão de abrir as mãos e deixar ir. Pode ser que no começo pareça difícil, pode ser que sinta um vazio momentâneo, mas esse vazio é sagrado. Ele é o espaço onde o universo vai depositar as suas próximas bênçãos. Confie nesse processo. Confie na sabedoria que existe dentro de você, porque ela sabe exatamente o que precisa ficar e o que precisa partir. E à medida que você pratica esse desapego, dia após dia, semana após semana, vai perceber que se torna cada vez mais fácil, cada vez mais natural, como respirar, como o próprio batimento do coração. Mudança 3. A terceira mudança de postura é sobre algo que Leão conhece muito bem, mas que talvez precise redescobrir com novos olhos em 2026. A coragem de ser vulnerável. Eu sei, essa palavra pode soar contraditória para alguém que carrega a força de um leão no peito. Mas escute com atenção, porque existe uma diferença enorme entre fragilidade e vulnerabilidade. Fragilidade é quando você se quebra diante das dificuldades. Vulnerabilidade é quando você escolhe se mostrar por inteiro sabendo que pode ser tocado, sabendo que pode sentir, sabendo que pode até se machucar, e mesmo assim segue em frente com o coração aberto. Pense numa flor que desabrocha no meio de um campo aberto. Ela está completamente exposta ao vento, à chuva, ao sol forte. E mesmo assim ela se abre por completo, mostrando cada pétala, cada cor, cada detalhe da sua beleza. Ela não se fecha por medo do que pode acontecer. Ela confia que a sua natureza é desabrochar e é isso que ela faz. Leão muitas vezes constrói uma armadura ao redor do coração, não por maldade, mas por proteção. Depois de certas experiências, depois de certas decepções, é natural querer se proteger. Mas essa armadura que protege também isola. Ela impede que as coisas boas entrem com a mesma eficiência que impede as coisas ruins. E em 2026, a energia que está disponível para você pede exatamente isso. Que você encontre a coragem de baixar essa guarda, pelo menos um pouco, pelo menos o suficiente para que a vida possa te surpreender de maneiras que você nem imagina. Ser vulnerável não significa contar todos os seus segredos para qualquer pessoa, não significa se expor de maneira imprudente. Significa permitir que as pessoas certas vejam quem você realmente é por trás da força, por trás da confiança, por trás daquela imagem de que está sempre tudo bem. Porque a verdade é que ninguém está sempre bem, e fingir que está é um dos maiores pesos que alguém pode carregar. Quando você permite que alguém veja a sua humanidade, as suas dúvidas, os seus medos, você cria uma ponte que nenhuma demonstração de força seria capaz de construir. Você cria conexão verdadeira, daquelas que alimentam a alma e fazem a vida valer a pena. E o mais surpreendente é que quando o leão se permite ser vulnerável, ao invés de parecer mais fraco, ele se torna infinitamente mais forte aos olhos de quem importa. Porque existe uma nobreza rara em quem tem coragem de se mostrar inteiro, com suas luzes e suas sombras, com suas certezas e suas perguntas sem resposta. As montanhas mais imponentes do mundo têm vales profundos entre seus picos, e são exatamente esses vales que tornam a paisagem tão deslumbrante. Sem eles, seriam apenas blocos de pedra sem alma. Então permita-se ter vales, permita-se ter momentos de suavidade, permita-se pedir ajuda quando precisar, chorar quando o coração pedir, dizer que não sabe quando realmente não souber. Essa autenticidade vai se tornar o seu maior trunfo em 2026. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Mudança 4. A quarta mudança de postura que pode levar Leão a um patamar completamente novo em 2026 está relacionada com a forma como você cuida da sua energia vital. Não estou falando apenas de descanso físico, embora isso também seja fundamental.
Estou falando de algo mais amplo, mais profundo, daquela energia que determina como você se sente ao acordar de manhã, como enfrenta os desafios do dia, como se relaciona com as pessoas ao seu redor. Pense num grande rio que atravessa um continente inteiro. Ele não desperdiça suas águas correndo em todas as direções ao mesmo tempo. Ele segue um curso definido, alimenta as margens por onde passa, sustenta a vida ao seu redor, mas sempre mantém seu fluxo principal forte e direcionado. E é exatamente isso que Leão precisa aprender a fazer com a sua energia em 2026. Você tem uma quantidade enorme de vitalidade dentro de si, uma chama que poucos signos carregam com tanta intensidade. Mas essa chama precisa ser cuidada com sabedoria, porque até o maior dos fogos se apaga quando não é alimentado da maneira correta ou quando se espalha demais sem direção. Comece observando para onde a sua energia está indo no dia a dia. Quantas situações consomem o seu tempo e a sua paz sem trazer nada de significativo em troca? Quantas preocupações ocupam a sua mente sem que você possa realmente fazer algo a respeito delas naquele momento? Quantas conversas drenam o seu ânimo ao invés de alimentá-lo? Essa observação honesta é o primeiro passo para uma transformação poderosa. Quando você identifica os ralos por onde a sua energia escapa, você ganha o poder de fechá-los, um por um, com consciência e determinação. E no lugar deles, você pode criar fontes, nascentes de energia renovada que vão alimentar tudo o que realmente importa na sua vida. Cuidar da energia vital também significa respeitar os ciclos do seu corpo e da sua mente. Existem momentos do dia em que você está no seu pico de vitalidade, e existem momentos em que o corpo pede descanso e recolhimento. Honrar esses ciclos não é sinal de preguiça ou fraqueza, é sinal de inteligência e autoconhecimento. As marés do oceano não sobem o tempo todo, elas sobem e descem num ritmo perfeito que sustenta toda a vida marinha. Se tentassem estar sempre altas, o equilíbrio se perderia e tudo entraria em colapso. Da mesma forma, quando você tenta estar sempre no máximo, sempre produzindo, sempre brilhando, sem se dar momentos de pausa, o desgaste se acumula de maneiras que nem sempre são visíveis até que se tornem impossíveis de ignorar. Este ano pede que você seja sábio com essa herança preciosa que carrega, essa energia leonina que é capaz de mover montanhas. Use-a com intenção, direcione-a para aquilo que realmente merece o seu fogo, e proteja-a daquilo que só quer consumi-la sem dar nada em troca. Quando você faz isso, quando trata a sua energia como o tesouro que ela é, cada área da sua vida começa a sentir a diferença. Mudança 5. A quinta mudança de postura é talvez uma das mais transformadoras para Leão em 2026. E ela diz respeito à maneira como você se comunica com as pessoas que fazem parte da sua vida. A comunicação é como a água da chuva que desce pelas montanhas. Ela pode criar rios que alimentam vales inteiros, ou pode se transformar em enchentes que destroem tudo pelo caminho. A diferença está na forma como ela flui, na direção que ela toma, na intensidade com que chega. Leão tem o dom natural da expressão. Essa capacidade de falar de um jeito que toca as pessoas, que inspira, que move. Mas em 2026, a energia pede que você refine esse dom, que leve a sua comunicação a um nível ainda mais elevado. E isso começa com algo simples mas poderoso: ouvir mais do que falar. Eu sei que pode parecer repetitivo, mas existe uma dimensão da escuta que vai muito além de simplesmente ficar em silêncio enquanto o outro fala. Existe uma escuta que acontece com o coração, uma escuta que busca entender não apenas as palavras, mas o que está por trás delas, o sentimento, a necessidade, o pedido silencioso que muitas vezes nem a própria pessoa sabe que está fazendo. Quando o leão desenvolve essa capacidade de ouvir com profundidade, as relações se transformam de maneiras surpreendentes. As pessoas ao seu redor começam a se sentir verdadeiramente vistas, verdadeiramente valorizadas, e isso cria um tipo de lealdade e admiração que nenhum discurso brilhante seria capaz de conquistar. É como a diferença entre um jardim que é admirado de longe e um jardim onde as pessoas querem entrar e ficar, porque se sentem acolhidas, porque sentem que pertencem. Além de ouvir, este ano pede que você também tenha coragem de dizer aquilo que precisa ser dito, mas de uma forma que construa pontes ao invés de muros. Existem verdades que ficam presas na garganta porque temos medo da reação do outro, ou porque não queremos causar desconforto. Mas essas verdades não ditas se acumulam como pedras numa mochila invisível, e com o tempo elas pesam tanto que se torna difícil caminhar com leveza. Aprender a se expressar com honestidade e ao mesmo tempo com gentileza é uma arte, e é uma arte que Leão pode dominar com maestria em 2026. Imagine um vento forte que consegue mover as nuvens sem derrubar as flores, que consegue refrescar o ambiente sem causar destruição. Esse é o tipo de comunicação que está sendo pedido de você, uma comunicação que tem força suficiente para ser verdadeira, mas suavidade suficiente para ser recebida com abertura.
Cada conversa que você tem é uma oportunidade de plantar sementes, de fortalecer laços, de curar feridas antigas, ou de abrir portas que pareciam permanentemente fechadas. Não subestime o poder das suas palavras, porque elas carregam uma energia especial que pode mudar o dia de alguém, que pode mudar a perspectiva de alguém, que pode até mudar a vida de alguém. E quando você usa esse poder com consciência e responsabilidade, o retorno é imenso, não apenas nas suas relações, mas dentro de si mesmo, porque saber que suas palavras constroem ao invés de destruir traz uma paz que não tem preço. Mudança 6. A sexta mudança de postura que pode elevar Leão de maneira profunda em 2026 é cultivar a gratidão como uma prática diária, não como um conceito bonito que fica guardado na gaveta, mas como algo vivo, algo que você sente no corpo, algo que muda a forma como seus olhos enxergam o mundo ao redor. Existe uma diferença enorme entre saber que devemos ser gratos e realmente sentir a gratidão correndo pelas veias como sangue quente. É como a diferença entre olhar uma fotografia do mar e estar de pé na areia sentindo a brisa no rosto e ouvindo o som das ondas. A fotografia mostra a imagem, mas a experiência toca a alma. Leão tem uma tendência natural a olhar para frente, para o próximo objetivo, para a próxima conquista, para o próximo pico a ser alcançado. E essa ambição é uma qualidade maravilhosa que move o mundo. Mas quando os olhos ficam fixos apenas no horizonte distante, é fácil perder de vista as flores que estão desabrochando nos seus próprios pés. E são essas flores que alimentam a jornada, que dão sentido a cada passo, que transformam uma simples caminhada em algo sagrado. Praticar a gratidão não exige grandes rituais ou cerimônias complicadas. Pode ser algo tão simples quanto parar por um instante ao acordar e reconhecer que você tem mais um dia diante de si, mais uma oportunidade de estar vivo, de sentir, de amar, de criar, de se surpreender. Pode ser agradecer por aquele café da manhã que aquece o corpo, por aquele raio de sol que entra pela janela, por aquela pessoa que sorriu para você sem motivo aparente. Essas coisas que parecem pequenas são na verdade os fios invisíveis que tecem a trama da felicidade verdadeira. E quando o leão começa a praticar isso de maneira consistente, dia após dia, algo extraordinário acontece no campo energético. É como se o universo respondesse à frequência da gratidão enviando ainda mais motivos para ser grato. Não é magia. É simplesmente a lei natural de que aquilo que alimentamos cresce, aquilo que regamos floresce, aquilo em que colocamos a nossa atenção se expande. Pense numa fogueira. Se você continua colocando lenha seca e soprando com cuidado, ela cresce e aquece tudo ao redor. Mas se você a ignora, se não a alimenta, ela lentamente se apaga até restar apenas cinzas frias. A gratidão funciona da mesma maneira no coração de Leão. Quando cultivada com dedicação, ela transforma a perspectiva de escassez em abundância, a queixa em celebração, o cansaço em renovação. E as pessoas ao seu redor sentem essa mudança, porque alguém que vive em estado de gratidão emana uma luz diferente, uma luz que atrai, que inspira, que contagia. Você se torna como um farol para aqueles que estão perdidos na escuridão das reclamações e das insatisfações. E esse papel de farol é profundamente alinhado com a essência de Leão, que nasceu para iluminar. Então faça um compromisso consigo mesmo neste momento, um compromisso de encontrar pelo menos 3 motivos de gratidão todos os dias, por mais difícil que o dia tenha sido, por mais desafiadora que a situação pareça. Porque mesmo nos dias mais escuros, o sol continua existindo acima das nuvens, e a gratidão é a sua capacidade de lembrar disso. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Leão e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Mudança 7. A sétima mudança de postura que pode transformar completamente a experiência de Leão em 2026 está ligada a algo que muitos evitam olhar de frente, a relação com o medo. Não estou falando de eliminar o medo, porque isso não é possível nem desejável. O medo é uma parte natural da experiência humana, tão natural quanto a chuva que cai das nuvens ou o vento que sopra entre as árvores. Estou falando de mudar a maneira como você se relaciona com ele, de transformá-lo de inimigo em aliado, de obstáculo em mapa. Porque se você olhar com atenção, vai perceber que o medo quase sempre aponta exatamente na direção daquilo que mais pode transformar a sua vida. Ele é como aquela placa na estrada que diz que há uma curva perigosa adiante. A placa não está ali para fazer você parar de dirigir, está ali para fazer você prestar mais atenção, para fazer você desacelerar o suficiente para fazer a curva com segurança e continuar a viagem. Leão carrega dentro de si uma bravura extraordinária, mas até os mais corajosos sentem medo. A diferença entre quem avança e quem fica parado não é a ausência do medo, é o que se faz com ele. E em 2026,
O convite é para que você aprenda a dançar com o medo ao invés de lutar contra ele. Quando você luta contra o medo, ele se fortalece, porque toda a sua energia e atenção estão direcionadas para ele. Mas quando você o reconhece, quando olha para ele e diz simplesmente, eu sei que você está aí e mesmo assim eu vou seguir em frente, algo muda. O medo não desaparece por completo, mas ele diminui de tamanho, perde o poder de paralisar, e se transforma numa espécie de combustível que alimenta a sua determinação. Pense numa águia que se prepara para voar durante uma tempestade. Ela não espera a tempestade passar, ela não foge dos ventos fortes, ela usa a própria força do vento para se elevar ainda mais alto. É exatamente isso que Leão pode fazer com os seus medos em 2026. Usar a energia deles para subir mais alto do que jamais imaginou possível. E quando você faz isso uma vez, quando enfrenta algo que te assustava e descobre que sobreviveu, que é mais forte do que pensava, uma confiança nova nasce dentro de você. Uma confiança que não é baseada em arrogância ou ilusão, mas na experiência real de ter sido testado e ter se mostrado à altura. Essa confiança se torna a base sobre a qual todas as suas próximas conquistas serão construídas. Existem medos que você carrega há anos, talvez décadas, que já não correspondem à pessoa que você é hoje. Medos que foram plantados por experiências antigas, por palavras que alguém disse, por situações que marcaram o coração. E esses medos continuam ocupando espaço, continuam consumindo energia, continuam limitando o que você acredita ser possível para a sua vida. Este ano é o momento de olhar para cada um deles com olhos novos, com a sabedoria que só o tempo e a experiência podem dar, e perguntar honestamente, esse medo ainda faz sentido? Ele ainda me protege de algo real ou está apenas me impedindo de viver plenamente? Na maioria das vezes, a resposta vai surpreender você. E cada medo que você reavalia com essa maturidade se transforma numa porta que antes parecia trancada e que agora se abre para paisagens que você nunca tinha visto. Mudança 8. A oitava e última mudança de postura que pode levar Leão a alturas extraordinárias em 2026 é talvez a mais importante de todas, e ela diz respeito ao ato de confiar no seu próprio tempo. Vivemos numa época em que tudo parece urgente, em que todo mundo parece estar correndo para algum lugar, em que a pressão para ter resultados imediatos é constante e sufocante. E Leão, com a sua natureza ambiciosa e apaixonada, pode sentir essa pressão com uma intensidade ainda maior do que a maioria. Mas existe uma sabedoria profunda em entender que cada coisa tem o seu momento certo de acontecer, assim como cada fruta tem o seu momento certo de amadurecer, e colhê-la antes da hora é garantir que ela não terá o sabor que poderia ter. As grandes árvores da floresta não crescem da noite para o dia. Algumas das mais majestosas levam décadas, até séculos, para alcançar a sua plenitude. E ninguém olha para elas e pensa que são lentas ou que falharam porque demoraram tanto tempo. Pelo contrário, a sua grandeza é justamente o resultado dessa paciência, desse crescimento constante e inabalável que respeitou cada estação, cada tempestade, cada período de seca. E é assim que Leão precisa olhar para a sua própria jornada em 2026. Os resultados que você deseja estão a caminho, as conquistas que você sonha estão se formando. As mudanças que você busca já começaram a tomar corpo mesmo que ainda não sejam visíveis aos olhos. É como aquele período em que a semente já foi plantada mas ainda não rompeu a superfície da terra. Por fora nada parece estar acontecendo, mas por baixo, no escuro, nas profundezas, um trabalho imenso está sendo realizado. As raízes estão se espalhando, buscando água, buscando nutrientes, criando a base que vai sustentar tudo o que está por vir. Confiar no seu tempo não significa ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. Significa fazer o que precisa ser feito a cada dia com dedicação e presença, sem se torturar com comparações, sem se desesperar porque os resultados ainda não chegaram. Significa plantar, regar, cuidar, e confiar que a colheita virá no momento exato em que precisa vir. Existe uma diferença enorme entre paciência e passividade. A paciência é ativa, ela continua trabalhando, continua se movendo, continua acreditando, mesmo quando não há evidências visíveis de progresso. A passividade desiste, senta, e espera que algo aconteça por conta própria. Leão nunca foi passivo e não é agora que vai começar a ser. O que está sendo pedido de você é que combine a sua energia natural de ação com uma confiança serena de que o universo está trabalhando junto com você, de que há forças maiores em movimento, de que a vida tem uma inteligência própria que sabe exatamente quando entregar cada presente. Quando você encontra esse equilíbrio entre ação e confiança, entre esforço e entrega, entre fazer e ser, você entra num fluxo que é simplesmente incrível. As coisas começam a se encaixar de maneiras inesperadas, oportunidades aparecem de onde menos se espera, pessoas certas cruzam o seu caminho no momento exato,
E você percebe que todo aquele tempo de aparente espera era na verdade um tempo de preparação, um tempo em que a vida estava organizando os detalhes de algo muito maior do que você poderia ter planejado sozinho. Então respire fundo, olhe para tudo o que você já conquistou, para tudo o que já superou, e reconheça que existe uma sabedoria atuando na sua vida que merece a sua confiança. Leão, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras. Não foi por acaso que este vídeo chegou até você neste momento da sua vida. Não foi coincidência, foi sincronicidade. Cada uma dessas 8 mudanças de postura que conversamos tem o poder de transformar uma área diferente da sua experiência. E juntas, elas formam uma espécie de mosaico de renovação que pode fazer de 2026 o ano mais significativo que você já viveu. Mas eu preciso ser honesto com você. Ouvir tudo isso e sentir aquele calor no peito é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando essas ideias saem da mente e entram na prática do dia a dia, quando deixam de ser apenas inspiração e se tornam ação concreta. E isso exige compromisso, exige consistência, exige uma decisão firme de que desta vez será diferente. Você tem dentro de si tudo o que precisa para fazer essa jornada. A força está aí, a luz está aí, a coragem está aí. Às vezes ela fica adormecida por um tempo, como as brasas que ficam escondidas debaixo das cinzas depois que a fogueira parece ter se apagado. Mas basta um sopro de determinação para que essas brasas voltem a arder com toda a sua intensidade. E é exatamente isso que estas palavras pretendem ser, um sopro de determinação no seu coração de leão. O mundo precisa da sua luz, as pessoas ao seu redor precisam do seu exemplo, e você precisa se dar a chance de viver na plenitude que sempre soube ser possível mas que talvez tenha adiado por medo, por insegurança, por acreditar que ainda não era o momento. Este é o momento. 2026 é o seu ano, e cada dia que passa é um convite para dar mais um passo na direção da sua melhor versão. Não deixe que a dúvida roube o que a coragem pode construir. Não deixe que o hábito velho apague a chama do novo. Não deixe que a voz do medo seja mais alta do que a voz do seu coração. Você tem 2 opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.